entretenimento, música boa, sua participação e muita alegria. Só aqui na sua rádio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me escutando de Jacobina ou em qualquer outro lugar do mundo, um abraço para os meus amigos no Japão. Você está sintonizado na rádio Ages de Medicina, a melhor da região. E no Medcast hoje nós falaremos sobre o sono dos estudantes de medicina. E para conversar sobre esse assunto, estamos aqui eu, Arthur, Ana Cecília, Juan Pablo, Tayane Beatriz, Maria Clara, além dos nossos colegas Bárbara e Lucas, que apresentarão o quadro Mitos e Verdades. E o tema de hoje é Desacelerando a Mente para o Sono. Tudo o que você precisa saber sobre o funcionamento e como melhorar a sua qualidade. E contextualizando essa temática do sono, não podemos deixar de falar sobre os dados epidemiológicos, não é isso? Encontramos estudos do Instituto do Sono aqui mesmo em São Paulo, nosso país, apontando que 69% da população sofre com apneia do sono, sendo um dos distúrbios do sono mais comum. Só em questão de curiosidade, existe síndrome das pernas inquietas, em que mais de 400 milhões de pessoas nos países ocidentais têm uma incidência maior, retratando entre as mulheres. Assim como a insônia também, 25% dos adultos sofrem com algum período de insônia dentro de um ano, que afeta cerca de 45% da população brasileira. De acordo com pesquisas que nós realizamos aqui mesmo no campo da nossa faculdade, aqui em Jacobina, observamos que grande quantidade dos estudantes do curso de medicina sofrem com algum problema de sono. Além disso, a gente pode observar que alguns fatores podemos observar como a quantidade de horas dormidas, e retratando até mesmo em vários artigos de pesquisas, puderam evidenciar que a qualidade do sono dos estudantes da nossa própria faculdade é inferior à da população geral. E só para antecipar alguns fatores, antes de aprofundar na nossa temática, hoje no nosso Medcast, muitos acadêmicos de medicina, antes de adentrar na universidade, já enfrentam grandes concorrências por conta dos vestibulares e sofrem com alterações em atividades básicas, até mesmo como sono e alimentação. Muitos alunos de medicina já se deparam com a falta de tempo, a exaustão já nos primeiros períodos de estudo, visto que o curso já possui uma carga horária integral. Mais estudos apontam que a privação do sono pode acarretar uma redução da capacidade de se concentrar e aprender. Não podemos esquecer também de falar, que pessoas que dormem por menos horas podem ter impactos negativos em atividades sociais. As faculdades de medicina já são reconhecidas muitas vezes como um ambiente estressante. Isso já é fato. É verdade. E que muitas vezes tem efeitos negativos sobre o desempenho acadêmico dos alunos, sua saúde física e sem falar também do bem-estar biopsicossocial. Exatamente. A gente vive isso, né, Juan, no nosso dia a dia. E sobre esses fatores, Clara tem mais a falar, não é isso? Então, não podemos deixar de destacar a carga de trabalho intensa, Muitos estudantes de medicina geralmente enfrentam uma carga horária extensa, com a combinação de aulas teóricas, práticas, estágios, fora também outros tipos de trabalho que eles podem ter fora da faculdade. Exato, é o meu caso, inclusive. Depois desse podcast ainda tenho que trabalhar, inteiramente. Pois bem, o estresse e a pressão acadêmica também, A faculdade de medicina é muito conhecida por isso, Por ter essa pressão psicológica. E é isso, os estudantes estão constantemente sob pressão para adquirir conhecimento e receber o satisfatório, E agora, o satisfatório com excelência. Outro ponto também a ser discutido é sobre o ritmo circadiano desregulado, Que os horários irregulares de estudo, as mudanças frequentes nos horários de sono devido a plantões, estágios, bem como também a necessidade, da gente estudar durante a noite, quando a gente não tem o dia para estudar, faz com que a gente não tenha um ciclo bom de sono. Consequentemente, o ritmo circadiano fica desregulado. Exato, acaba com aquele padrão, que a gente deve manter. Que é muito importante, você ter o horário de dormir certo todos os dias e o de acordar. E essa rotina totalmente desregulada fica muito difícil. O uso também, de dispositivos eletrônicos que possuem todos a luz azul, ajuda também a suprimir a produção de melatonina, que é um hormônio muito importante para o nosso sono, para a nossa regulação e para nos dar o sono,
Então, é muito frequente ver, né, estudantes de todas as áreas estudando hoje em dia pelo PDF, por computador, por tablet e largando o livro, né? E isso aumenta as consequências para ter uma falta de higiene do sono. É isso, alguém aqui estuda por livro ainda. Gente. Eu acho muito difícil ter. Eu realmente não consigo. Por conta da linguagem, então. É isso. E a praticidade também, Exato. né? Eu De falo ter de sempre. também. De ter sempre com você ali, né? Onde quer que você esteja. O livro pesado, você tem que levar aquele negócio na mochila. Eu prefiro o computador. A ansiedade e depressão. A gente fez uma pesquisa na nossa faculdade recentemente e a gente viu, né, que a quantidade de gente que tem ou ansiedade ou depressão ou os dois juntos é muito alta, devido à pressão mesmo acadêmica. Exatamente. Então a gente já começou a entender, né, a importância de dormir direitinho. Mas vamos entender melhor como é que funciona. O que de fato acontece no momento em que nós estamos dormindo? Vocês já devem ter ouvido falar que enquanto a gente dorme, né, passamos por diversas fases do sono. Né? Acredito que durante a vida acadêmica todo mundo já deve ouvir falar dessas fases. Mas o que será que isso realmente significa? Sono, a gente sabe que é dormir, certo? De fato, existe muita coisa acontecendo com o nosso corpo durante o sono. E atividade cerebral que determina os diferentes estágios que evoluem durante esse repouso. Durante as primeiras fases do sono, o corpo ainda está relativamente acordado em alerta. O cérebro produz o que é conhecido como ondas beta, que são pequenas e rápidas. Uma vez que o cérebro começa a diminuir assim, gradativamente a sua velocidade, ondas lentas conhecidas como alfa vão passar a ser produzidas. E durante esse período, quando você não está totalmente adormecido, a gente já pode experimentar, pessoal, como se fossem sensações estranhas. Eu acredito que todo mundo já deve ter passado por isso. Sim, já. Né? Nas primeiras horas de sono, com uma sensação repentina de queda, esse mesmo susto de repente, você pensa que está em outro ambiente, em outro local, né, em outro espaço, quando volta em si, ainda está dormindo. Recentemente, no entanto, né, e também de acordo com os nossos estudos para a produção desse material, os estágios 3 e 4 foram combinados, de forma que agora existem 3 estágios não REM, onde não há movimento rápido dos olhos, e um estágio REM do sono, que anteriormente era considerado como se fosse o estágio 4, mas por conta dessa associação relacionado pela existência do movimento, que nós vamos abordar aqui agora, né, estágio por estágio. Bom, então a gente começando pelo não REM. O primeiro estágio, ele é o início do ciclo do sono, né? Então é um estágio relativamente leve. Ele pode ser considerado também como um período de transição entre a vigília, né, o estado acordado e o estado do sono. Nesse período, o que acontece? Ele dura apenas cerca de 5 a 10 minutos e se você, por algum motivo, acorda durante esse estágio, pode relatar que nem estava realmente dormindo. É aquilo que acontece quando às vezes a gente se pega no sono assistindo TV e alguém comenta com você, tá dormindo, e você fala, não, nem estava dormindo. É basicamente isso que acontece. É nesta fase que acontece também o relaxamento muscular leve e a respiração regular, podendo, como eu disse, como eu trouxe, despertar facilmente. No segundo estágio do não REM, é onde o sono dura aproximadamente 20 minutos. Bom, durante essa fase, você se torna menos consciente do que está ao seu redor. A temperatura corporal ela cai também, junto com a respiração e a frequência cardíaca, que se tornam mais regulares. O cérebro ele começa a produzir uns picos de atividade de ondas cerebrais rítmicas, que são conhecidas como fusos do sono. E aí a gente inicia de fato um sono mais profundo, caracterizado por uma diminuição de batimentos cardíacos, como eu disse, e também da temperatura. E aí os neurônios eles acabam apresentando uma atividade na forma de pulso, né, com pulsação, que é importante para a consolidação da memória. Por isso que a gente traz tanto a importância do sono e de dormir para armazenar aquilo que foi estudado ou aprendido durante o dia. Aí já no terceiro estágio do não REM, a gente vê o quê? Que os músculos eles estão relaxados, a pressão arterial e a frequência respiratória elas caem e o sono
mais profundo realmente acontece. Então a gente vê que no segundo estágio a gente já tem uma aquisição do sono profundo, mas o que é realmente revigorante, como eles chamam, ou reparador, acontece nesse terceiro estágio. Aí a gente já trabalha com a junção, como o Juan falou mais cedo, a junção do terceiro e do quarto estágio, onde as ondas profundas e de baixa velocidade são chamadas agora de delta, e elas começam a aparecer. Ele trouxe a alfa e a beta, e agora no nível mais profundo a gente tem a delta, que também pode ser resumido chamado como sono delta. O cérebro ele fica menos reativo a estímulos, e algumas atividades próximas podem não provocar mais tantas respostas. E o que acontece? Como eu disse, reparação e regeneração. Você tem uma construção muscular e óssea nesse período, além de fortalecer o sistema imunológico. A gente vê quanta qualidade, né? É por isso, então, que o pessoal que malha, eles falam bastante sobre a importância de dormir, né, pra crescer. Existem hormônios que são liberados somente quando você dorme, no hormônio do crescimento, por exemplo. Então, influencia diretamente na questão de construção muscular, assim como você falou. Pronto, e aí é nessa fase a mais difícil da pessoa despertar, de fato. Então, mesmo com sons altos, tem gente, é claro, que tem dificuldade nisso, mas é nesse estágio que você, mesmo com som alto, com uma campainha, ou às vezes um toque de despertador e você... Exato, e você não... Na região, né? A gente parece que desmaia, né? Exato. Consciente mesmo. A gente pode considerar esse como o estágio do desmaio. É verdade. Então, no entanto, caso a pessoa desperte, ela pode acontecer o quê? Um período de nebulosidade mental e uma redução do desempenho cognitivo. Então, quando a pessoa acorda, ela não tá fazendo noção do que tá acontecendo. De repente é o caso de Ian, naquela situação que Clara contou do susto que ela... Ah, sim, foi. Eu já tive isso. Acho que é até interessante você contar um pouco pra gente, Clara, sobre esse episódio aí, porque, ao que parece, ele deve ter acordado nesse momento de sono profundo, por isso que ele acordou também meio alucinado, né? Conta pra gente essa situação aí. Então, eu tava dormindo lá, né? E aí eu senti que alguém tava me perseguindo e comecei a gritar socorro, mas ao mesmo tempo não conseguia acordar. Então eu gritava que nem uma maluca, mas não conseguia acordar. E meu amigo começou a gritar também. É isso. Só pra contextualizar, ele tava dormindo também no mesmo quarto, né? Você acordou ele com seus gritos. Sim. Muito provavelmente ele estava na situação de sono profundo e também acordou desesperado. Sem Sim, entender de fato o que estava acontecendo. Exato, aí faz sentido o que você disse. Quando a pessoa acorda durante esse período de sono profundo, tem um desempenho cognitivo ruim ali naquele momento, né? Isso, é o que a gente chama de inércia do sono. Isso, exato. Pois, olha aí, Ian estava na inércia do sono. Abraço. Nessa fase também tem o maior consumo de oxigênio pelo cérebro, é a maior atividade e metabolismo cerebral e o aumento do pulso e pressão sanguínea. É onde acontece sonhos, pesadelos e até mesmo ereção peniana. Essas fases elas vão se repetindo durante toda a noite até voltar à fase REM do sono, que vai ficando cada vez maior em cada ciclo. Vai seguindo. Exatamente, Cecília. Durante o sono REM que a gente pode ver que o cérebro realmente vai ficar mais ativo, o corpo vai ficar mais relaxado quando você está prestes a acordar, ao mesmo tempo imobilizado, os sonhos começam a correr aleatoriamente e os olhos, né, diferentemente da musculatura, vão estar se movendo rapidamente. Eu acho isso assustador. Exatamente. Os olhos mexem Pálpebras fechadas. É muito estranho. Né? Isso. E grande parte dos sonhos que passam nesse estágio, né, já é realmente caracterizado também por aumento da frequência respiratória e também, né, por outros fatores que acontecem no nosso cérebro, né? A gente tem essa atividade. Alguns livros, né, especialmente Guide, como nós sabemos, que a fase REM é conhecida como se fosse um sono paradoxal, né? Justamente por essa hiperatividade cerebral e por sistemas ali que ocorrem concomitantemente por um relaxamento da musculatura esquelética. O sono REM, né, como nós já falamos aqui, é a última fase do ciclo do sono, caracterizada exatamente por essa movimentação musculares e voluntárias e por esses batimentos cardíacos mais acelerados. Mas não podemos deixar de retratar
a importância de passar por todos esses estágios de sono. É isso mesmo, Arthur? É isso. Exatamente para a importância de processar a memória, favorece rapidamente o processo de aprendizado, a construção de conhecimento. Porque geralmente vai se iniciar ali cerca de 90 minutos após o início do primeiro sono. E durante aproximadamente cerca ali de 10 minutos, que vai se repetindo várias vezes durante a noite. Show de bola, Juan trouxe. Aí um complemento à explicação que Cecília nos deu aqui agora. E acho que a gente já consegue entender melhor a fisiologia do sono aí durante esse momento em que a gente dorme, que a gente tá apagado. Tá, não tenho tempo para dormir direito à noite. Um cochilo durante o dia ajuda? Então, a soneca não substitui o sono à noite, porque todas as reações do seu organismo já estão programadas para se desenrolarem, só acontecem se você adormece em plena escuridão noturna. Então, por mais que escureça o quarto durante o dia, não conseguirá enganar seu sistema nervoso, regulado pela luz natural. Por isso, em relação ao cochilo durante o dia, pode ser uma estratégia útil. Para compensar a privação de sono, mas é importante considerar alguns aspectos, como a duração e o momento ideal para tirar um cochilo. Mesmo assim, dizem os especialistas, a soneca diurna tem o seu valor. Se não compensar as horas insones na madrugada, ajuda a diminuir o estresse, representando uma pausa na correria. Então, atenção! Para ser saudável, a tal soneca precisa durar 30 minutos no máximo. Se você cochilar por mais tempo, o cérebro entenderá que é para dormir para valer. Ainda mais se estiver cansado depois de uma madrugada em claro. O sistema nervoso desacelera demais e você tem a sensação de acordar ainda mais cansado. O fenômeno é chamado de inércia do sono, como já foi falado anteriormente. Então, alguns estudos sugerem que cochilos curtos e estrategicamente programados podem trazer benefícios para a cognição, o desempenho e o estado de alerta dos estudantes. No entanto, é importante ressaltar que a qualidade do sono noturno ainda é fundamental para uma saúde geral e um bom funcionamento cognitivo. Show de bola. Então, Bárbara esclareceu pra gente que a soneca, de fato, é importante, né, e funciona, mas não substitui o sono aí à noite. Mas vamos lá. Mas qual seria, então, a quantidade de horas ideal para uma boa noite de sono? Bom, não existe uma quantidade de horas de sono ideal para todo mundo, né? Cada um tem um corpo e um organismo próprio. Em geral, a faixa ela é considerada mais saudável, vai de 7 a 9 horas de descanso noturno para adulto. Mas é isso, cada indivíduo tem sua necessidade e não adianta comparar. É isso, como, por exemplo, você mesmo já falou, né? Que 6 horas já é o suficiente para você acordar bem, não é isso? Na verdade, eu não considero nem que acordar bem. É como se então, não é pra sobreviver. Eu, de fato, gostaria de prolongar mais as minhas horas de sono. Só que o meu sistema biológico me faz dormir apenas 6 horas. Entendi. E isso, pra mim, eu considero como grave, porque eu gostaria de mais. Sabe, eu preciso exatamente das 8 horas de sono. Isso. Eu coloco 7 por causa da faculdade, né? Olha aí, a faculdade limitando as nossas noites de sono. Mas pra mim, idealmente, são 8 horas. Com 8 horas eu acordo muito bem. Sim. E isso muda também de acordo com as diferentes fases da vida. Ou seja, dependendo da fase de vida que você tá, cada pessoa tem uma necessidade maior ou menor, que é suficiente para que todas as funções do corpo se mantenham equilibradas. Ah, mas peraí, eu fiquei curioso. Quanto tempo de sono tu dorme durante a noite, assim? Em média, assim, se fosse só pra quantificar em horas, quanto tempo você acha que você dorme e acorda bem? Pra mim, hoje em dia, 5, 6 horas no máximo tá sendo suficiente. Ah, que bom que está sendo suficiente pra você, né? E Bárbara? Bárbara, você precisa de quantas horas de sono pra você acordar bem? Eu acho que umas 6, 5 horas eu também consigo acordar bem. Gente, só eu sou da turma das 8 horas, eu Bia. gostaria de 8, confesso. A Bia, me conte você. Umas 7 horas por 7 dia. horas. 7 Ela horas. tá na média. É isso, ela tá na média. Eu também tô na média, mas e Maria Clara? Maria Clara, você precisa de quantas horas de sono pra se acordar bem? Umas 12. 12 horas de sono. Então, nós só estamos sobrevivendo, né, Maria Clara? Porque 12 horas de sono é meio difícil no contexto acadêmico. Mas vamos lá. Cecília, continua aí. Então, Maria Clara, no caso, ela se enquadra no que os cientistas chamam de grandes dormidores, que acordam assim quebrados se não tiverem descansado 9 horas ou mais. No caso, ela não dorme, ela hiberna, né? Exato. Por exemplo, alguns indivíduos, eles precisam de 6 horas de sono, que é o que a gente está trazendo. Outros necessitam de 10.
Então, de modo geral, a população adulta, ela varia, né, de acordo com sua necessidade, mas o que a gente pode padronizar é que dentro de 7 a 9 horas é o importante, ideal. Só que, como a gente trouxe, o perfil de preferência de horários para acordar, para dormir e realizar suas atividades em geral, que envolvam esforço físico, como a corrida, ou alguma leitura que é mental, essa variedade ela pode mudar, o que a gente chama de cronotipo. Aí existem alguns tipos, que o primeiro a gente pode falar como o matutino, o segundo indiferente ou intermediário e o terceiro vespertino. O cronotipo é determinado pelo DNA. Ser matutino ou vespertino é a manifestação dos ritmos fisiológicos naturais de cada indivíduo. E nesse sentido, não é permitido ao indivíduo mudar o seu cronotipo. Porém, é comum que ocorram mudanças naturais de acordo com os ciclos de vida de cada indivíduo. Matutinos são aquelas pessoas que preferem dormir e acordar cedo. Percebem seu melhor desempenho em atividades realizadas durante o dia. O melhor horário para trabalhar é de 8 horas da manhã ao meio-dia. Tem seu pico de produtividade entre 10 horas e 17 horas. É importante, a partir das 15 horas, optarem por atividades mais leves e praticar atividades físicas por volta das 17. São os madrugadores e dormem no máximo às 22 horas. Entre 17 horas e 21 horas, se percebem cansados para o trabalho ou atividades que tenham grandes exigências. Sou eu mesmo. Então, devem optar por distrações nesse período e devem ir para a cama entre 9 e 10 horas e dormir umas 10 horas no máximo. Nós temos também aquelas pessoas que são indiferentes ou intermediárias, porque elas não têm uma rotina de sono estável, também não possuem nenhuma preferência de horários extremos, elas conseguem ficar acordadas até mais tarde, geralmente sentem-se cansadas pela manhã e elas têm mais facilidade para ajustar esquemas de horários mais avançados e também atrasados, desde que sejam estáveis. Têm produtividade máxima de 12 às 16 horas e apresentam um bom desempenho nas atividades realizadas durante o dia. É importante manter uma rotina de sono que possibilite que elas vá dormir às 11 horas da noite. Vamos lá, né? Não podemos esquecer também de falar dos vespertinos, né? Que são aqueles que não gostam das manhãs. Necessitam sempre de despertador para acordar, estão acostumados a utilizar o modo soneca para dormir mais tempo e são adeptos ao café como um objetivo de tentar se manter acordados logo pela manhã também. Esses perfis preferem produzir entre 12 e 20 horas e apresentam melhores desempenhos nas atividades realizadas à tarde e também durante a noite ali nas horas iniciais. Preferem dormir e acordar mais tarde. É um cronotipo bastante compatível, né, com os perfis criativos e impulsivos de alguns artistas, autores, escritores, empresários, né, que preferem passar a maior parte do tempo acordado, da tarde à noite, né, e descansar mais durante o dia para ter mais produtividade durante a noite ali. Então nós já falamos sobre o sono, a gente já definiu o sono, né? A gente já falou sobre a fisiologia, sobre problemas, sobre fatores que melhoram aí. Mas vamos falar um pouquinho sobre higiene. Estou com sono prejudicado, estou com sono totalmente desregularizado. O que é que eu posso fazer para melhorar, né? Para higienizar a minha noite aí, higienizar esse meu momento de sono. A higiene do sono é um termo que está sendo bastante utilizado agora, que é para definir mesmo os bons hábitos de sono. É um conjunto diverso de comportamento, hábitos adequados, relacionado também às condições apropriadas do ambiente e até o preparo da pessoa para ter um sono reparador e que vai promover prevenir uma sonolência diurna. E uma questão que está sendo bastante discutida entre os estudantes de medicina e que é bastante intrigante também é entender a importância e como a gente entregar essas informações a eles, porque por mais que sejam estudantes da área da saúde, a gente tem uma tendência a pensar que eles já sabem dessas consequências e por isso não precisam estudar sobre ou entender para melhorar a sua qualidade, que pode trazer várias consequências, inclusive para a questão acadêmica mesmo, relacionada ao estudo, porque, como os colegas já falaram, é nesse momento de sono que os conhecimentos vão ser fixados, consolidados. Então, se não tiver esse período do dia, nenhum dos outros vão ser efetivos. Quanto mais recomendações da higiene do sono forem adotadas, mais benefícios teremos. Então, eu vou apresentar para vocês algumas dessas recomendações
que vocês podem colocar, incrementar no dia a dia. Para a pessoa, a gente tem horários bem definidos para dormir e acordar, que devem ser seguidas mesmo nos fins de semana ou nos feriados. Isso é muito complicado, né? Essa Com questão certeza. de... Não, exato, manter o despertador até no fim de semana. Porque geralmente no meio da semana a gente deixa ali, né, sei lá, pra acordar às 6 da manhã, mas no final da semana a gente costuma desligar pra quê, ter, né? né? Não, e por vezes eu até pensei, eu já tenho aquela privação de sono no meio da semana, deixa eu tentar compensar aqui, dormindo um pouquinho mais no sábado ou no domingo. Mas a gente percebe que não é o correto a se fazer. A gente às tem que vezes manter até- essa regularidade. E às vezes até nem acontece, né, Arthur? Porque, por exemplo, quem já não se pegou achando assim, pô, eu tinha o tempo todo de folga e eu acordei antes. Exato. Aí a gente fala, pô, e quando a gente tá com despertador, a gente não É consegue. verdade, é verdade. Isso é engraçado também, como o nosso corpo ele já tá adaptado É para as isso. horas necessárias. Porque na realidade o nosso cérebro ele não sabe o que é fim de semana, o que é final de semana, assim, né? É todo dia, né, pro nosso corpo. Mas ele não sabe que é sábado, Sim. que é domingo. A gente sabe, mas assim, não existe essa diferenciação lá dentro, no sistema. Fisiológica, né? Exato. Outra recomendação é não consumir bebidas estimulantes, como a cafeína, o chocolate, bebidas alcoólicas, É um probleminha também. né? refrigerantes, pelo menos 6 horas antes de dormir. E o que acontece é que os estudantes abusam mesmo da cafeína e isso acaba atrapalhando no sono. Ou até Exatamente. mesmo bebida alcoólica durante o final de semana. É E quem vai tomar um cuidado de, vou tomar uma bebida aqui 6 horas antes de dormir? Às vezes é o horário, né? A gente já vê isso na tentativa de se manter acordado, né, e tentar manter-se estável durante o dia, né? Então, acho que o problema está mesmo no uso exagerado dessas substâncias, né? Mas a gente viu que existe um tempo limite entre ali as 14, 16 horas e nada muito exagerado. É isso mesmo. A grande questão não é Tomar. evitar usar, Exatamente. mas evitar usar nos horários, né, em horários muito próximos, assim, exatamente. como o Bia falou, porque eu vi que em média é em torno de 6 horas para o café sair do organismo. E esse é de fato um dos grandes problemas que a gente enfrenta. Também não comer alimentos muito pesados no jantar, além de evitar estimulantes como o açúcar ou comidas picantes. Praticar exercícios físicos com regularidade, mas respeitando uma janela de tempo de pelo menos 4 horas antes de dormir. Isso dá pra seguir, né? Dá entre aspas, porque assim, a gente tem aula em tempo integral, né? De maneira geral, o estudante de medicina tem aula em tempo integral. Eu, por exemplo, eu adoro o horário de 11 horas da noite na academia. De 10, 11 horas da noite. Então, assim, é atividade intensa também, né? Pra mulher fica até mais complicado esse horário também. Por vários outros fatores, Outros né? fatores de segurança, né? Ficar longe de telas como celulares, televisão, tablets, na cama, pelo menos 1 hora antes de dormir. E realmente isso não acontece. Por exemplo, hoje eu tenho que ler um artigo de TVL antes de dormir. Então, Não né? será possível. Só para constar, são 11h39 da noite. Estamos aqui com a luz azul do computador. Da tela. Obrigado, exato. De várias telas. A propósito, eu vi que até diminuir essas luzes, porque tem aquela opção de luz noturna, não é isso no computador, nos celulares, que deixa a luz meio amarelada. Acho que isso faz bem, né? Ou diminui, na realidade, o problema é causado pelas telas. Outra recomendação é evitar os cochilos durante o dia. E se não for possível, não prolongar esse cochilo mais que 45 minutos. Como a gente já abordou. Isso, Já aquela abordamos conversa antes. em torno de 30 a 45 minutos. Sim. E aí agora para questões do ambiente. O ideal é que manter o quarto escuro, com a luz indireta, controlar a temperatura do quarto, de preferência para temperaturas mais amenas, usar pijamas confortáveis e adequados para o clima. Nada de deixar o ar-condicionado ali Obrigado. no gelado, né? No era do gelo. Sim, isso mesmo. Manter o ambiente silencioso e tranquilo. Não usar a cama ou dormitório para outras atividades não relacionadas a dormir, como trabalhar ou estudar. Sim, ou assistir série. É isso. Eu vi que, justamente, o nosso cérebro, ele tem que entender que aquele lugar, que a cama é para dormir, né? Quando você usa ele para fazer outras atividades, fica um negócio mais dinâmico, assim. Quando você sentar, quando você deitar por lá, ele não vai identificar que necessariamente é o lugar de dormir. Então, você pode ficar atento ali para outras atividades.
Agora sim, gente, eu confesso que na minha realidade, como estudante, Na realidade, todo mundo, eu né? só tenho, assim, não, eu digo porque é na minha casa, não acontece na minha casa, eu só tenho uma cama, não tenho sofá, galera. Então, muitas das atividades tem que ser na cama. Infelizmente, meu cérebro, ele ou vai ter que decifrar ou eu vou ter que viver com essa condição mesmo. Ou ser vencido pelo cansaço, né? E agora, mitos e verdades com Bárbara Menezes e Lucas Araújo. Selecionamos aqui algumas informações recorrentes relacionadas ao sono. Será que são mitos ou verdades? Será? Vamos conferir. Colchão ideal para cada pessoa? Se você não necessita de um modelo recomendado por um médico, o melhor colchão é aquele que oferece mais conforto. Porém, é importante ficar atento à densidade, pois existe uma densidade correta de acordo com o peso e a altura. Plantas no quarto fazem mal? Essa afirmação é mito. Não há nenhuma contraindicação em ter plantas no quarto ou em qualquer outro cômodo da casa. Pois é, pode ter suas plantinhas no quarto. O consumo de café atrapalha o sono? E aí, gente, o que vocês acham? A gente viu que, segundo pesquisas, o consumo de café em até 6 horas antes de dormir vai influenciar muito na quantidade e também na qualidade do sono. O café nos deixa mais despertos, a gente sabe disso. Portanto, se não quiser ficar se revirando na cama, é melhor deixar o cafezinho de lado. Pois é, gente. Suspende o cafezinho. A alimentação interfere no sono? Verdade. E estudos indicam que uma dieta saudável e balanceada, dormimos mais e melhor. E atenção! Comer muito tarde também influencia no sono, mas de forma negativa. Por isso, gente, serve de alerta. O tipo de comida que você come à noite e também o horário. Tomar leite morno antes de dormir ajuda a ter uma boa noite de sono? Mito. Aqui a gente tem mais um mito. Apesar do leite ele possuir melatonina, que é o hormônio do sono, né? A sensação que o leite produz é de relaxamento e não de sonolência. Existe uma posição de dormir ideal para todo mundo? Mito. Para cada um existe aquela que deixa o corpo confortável. Algumas posições de dormir podem levar a problemas de saúde como ronco, apneia e dor crônica na lombar. Então, bora lá. De bruços. Pode ocasionar dores nas costas, porque força a extensão e as juntas da coluna. Além disso, a posição dificulta a respiração, já que nela a caixa torácica fica comprimida contra o colchão e o rosto fica virado, o que força o pescoço e a face. Já de costas, a dor nas costas também pode ficar presente. Isso porque a curvatura natural da coluna fica sem apoio. Pode, inclusive, agravar problemas de quem já tem dor na lombar. Também pode causar os piores roncos e apneia. Já de lado, posição que mais descansa a coluna, não força os discos nem as articulações. Então, gente, já sabe, né? De lado. Dorme de lado. Por favor. Vale. A conchinha vale. E o ronco é inofensivo? Mito. O ronco pode ser um sinal de distúrbios respiratórios do sono, como a apneia obstrutiva do sono. Esses distúrbios podem levar a interrupções frequentes do sono, resultando em sonolência diurna, fadiga e outros problemas de saúde. É importante buscar avaliação médica se o ronco for frequente e acompanhado de outros sintomas, inclusive se você tiver um namorado ou um parceiro. Você corta essa parte. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Medcast. Eu espero que todo o conhecimento que a gente compartilhou aqui com vocês tenha contribuído, né? Que vocês saiam daqui com bastante informação para praticar, né? Porque é importante colocar em prática o que a gente aprendeu. Espero que vocês consigam, através dessas dicas, melhorar a qualidade do sono de vocês. Então a gente espera que vocês guardem muito essas dicas e todo esse conteúdo que a gente trouxe, que amplie de fato e que facilite na hora de você pegar no sono, né? Nós realmente agradecemos você que conseguiu ou escutar até aqui, se você não pegou no sono, né? Mas ou se pegou também, né? Talvez tenha sido essa a intenção. Possa ter ajudado, né? Mas pra de fato melhorar e ajudar vocês, a gente vai deixar também uma playlist com músicas relaxantes e que possa de fato desobstruir toda aquela atividade cerebral para que você possa relaxar mesmo na hora de dormir. A gente sabe que higiene do sono e higiene de uma forma geral é poder limpar. Então que a gente limpe tudo aquilo que tem atrapalhado no nosso momento tão importante de dormir.
Exatamente, isso foi quase uma meditação, né? E que fique claro que eu deixei a ideia de a gente começar o vídeo com uma ASMR falando assim.